Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém. É com grande tremor e temor, né? E nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor e aprender do Senhor. Nós queremos iniciar essa tarde com uma oração silenciosa. Vamos tirar um momento para consagrar nossas vidas, pedir ao Senhor que nos limpe, que abra os nossos ouvidos e, sobretudo, o nosso entendimento. E pedindo também pela nossa irmã que está lá no Amazonas, que o Senhor possa derramar a porção dobrada do Espírito. Depois a gente segue com oração. Esse momento de oração silenciosa por todos. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. A ti toda a honra, glória, louvor, exaltação, adoração. Viemos aqui para dizer ao Senhor que nós somos teus. E como teus filhos, nós estamos aqui para adorar o grande eu sou. Aquele que nos tirou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz, a luz do Filho amado. Deus querido, obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos compungiu, o Senhor nos tratou, o Senhor nos comandou até aqui. Obrigada por cada vida que pôde chegar aqui. Que o Senhor possa limpar os nossos ouvidos, limpar o nosso coração, para recebermos porção dobrada, mais conhecimento de Ti, para que com esse conhecimento nós possamos amar ao Senhor, porque se nós não conhecermos o Senhor, nós não amaremos o Senhor. Ó Deus querido, ajuda-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós queremos também apresentar a Tua filha que já está preparada. Nós cremos, foi o Senhor quem preparou. Traga a sua memória tudo o que o Senhor já falou para ela, tudo o que o Senhor já ensinou. Que ela possa, Senhor, ter os seus lábios ungidos e passar para nós conhecimento do Senhor. E acima de tudo, depois dessa tarde, nós venhamos com as nossas vidas, com as nossas práticas, fazer o que a Tua palavra manda. Nós somos filhos e queremos obedecer ao Senhor. Obrigada, Deus, e segue conosco. Abençoa essa tarde. Que o Teu reino seja edificado. Que nossas vidas sejam ensinadas, moldadas, sobretudo, obedientes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o motivo desse seminário na verdade, é um encontro, né? Um encontro que o Ministério de Oração, junto com o Ministério Pastoral, nós tivemos, graças a Deus, todo e qualquer apoio dele, que eu digo do Ministério. Então, é um encontro, é uma maneira de trazer, através de uma pessoa capacitada, para nos ensinar mais um pouquinho do que o que a gente já vem aprendendo enquanto igreja sobre oração e jejum. E também nos orientar e abrir os nossos olhos através da palavra que devemos praticar, porque nós não podemos apenas ficar aqui nesse momento, nessa tarde e na noite de ontem, mas sim que essa prática desse dia, desses 2 dias, façam diferença no nosso viver enquanto igreja, para que o reino seja cada vez mais estabelecido, a igreja edificada, e nós possamos conhecer mais o Senhor, possamos amá-lo mais acima de todas as coisas. Nós trouxemos com o nome seminário, mas seminário implica em inscrição, implica em certificação e alguns itens que são próprios de um seminário. Mas, na verdade, é um encontro prazeroso entre nós, Igreja do Senhor, e outra parte da Igreja do Senhor que está a muitos quilômetros daqui, que é a irmã Carla.
Então, o jejum e a oração vai muito além desse certificado que todo seminário promove, né? Mas o que nos dá a certeza é que hoje e ontem nós teremos mais uma vez a oportunidade de aprender do Senhor e de agradá-lo, porque quando a gente obedece o que a palavra manda, a gente está agradando ao Senhor, né? Irmãos, nós temos pessoas que estão nos visitando, que não fazem parte da PIBA. Quem não faz parte da PIBA nesse contexto? A irmã pode dizer seu nome? A irmã Valneide. Igreja Batista em Albano Franco, Nossa Senhora do Socorro. Pastor Valdir, não é isso? Tem mais alguém? Não? Seja muito bem-vinda, Valneide. Deus abençoe sua vida e fale com a irmã enquanto estiverem aqui. Nós agradecemos também a presença dos irmãos. Certamente tem entre nós alguém que não veio ontem. E a gente percebe assim pela fisionomia. E certamente a palestrante também vai identificar alguém que não veio ontem. Mas hoje nós estamos felizes, porque vocês tiraram esse tempo, eu tirei esse tempo, Kícia, para estarmos aqui. Agradecer a presença de todos vocês. Presença do pastor Flávio Amorim, o nosso querido pastor. Ontem nós estivemos com a presença do pastor Paulo. E é muito bom ter os nossos pastores por perto. Enfim, somos rebanho, não é? Com o pastor por perto, o rebanho fica seguro. Fique certo disso, pastor. Então, sem mais delongas, nós queremos agradecer a oportunidade, agradecer de coração a Carla, porque ela atendeu de pronto, ela não pestanejou. E o Ministério Pastoral também, quando a gente trouxe a proposta, trouxe o nome, ele, sim, aí sim, vamos fazer. Então, vamos dar início aí com Carla. Carla, boa tarde, olá. Carla. Olá. Pode falar. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? É uma alegria, minhas irmãs, poder estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde, com todos, né? Um prazer. Carla, você é muito bem-vinda, já é querida nossa, nos conhecemos desde ontem, parece que já nos conhecemos há muitos anos, e nós estamos muito felizes em ter você outra vez aqui dentro da PIBA. Você é a nossa visitante, não, agora você já não é mais visitante, agora você é nossa convidada. Deus te abençoe, a palavra está com você. Que o Todo-Poderoso domine todas as mentes, a nossa e a sua também. E a palavra está com você. Se apresente, que é muito difícil apresentar você. Tá? Se apresente e nós vamos aprender do Senhor. Amém. Boa tarde a todos. Eu sou Carla Juliana Mello. Eu sou membro na Igreja Batista Esperança, não, desculpa. Eu era da Esperança até o ano passado. Sou da Igreja Batista Constantinópolis, aqui em Manaus. Eu sou casada, tenho uma filha de 14 anos, mas eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? Sou pernambucana, como eu falei ontem, tenho sangue nordestino e moro aqui em Manaus porque o meu esposo é militar, veio transferido para cá em 2017. Então, nós estamos passando uma temporada aqui e, se Deus quiser, breve estaremos de volta ao Nordeste e, quem sabe, vai ser mais fácil eu fazer uma visita aí aos irmãos que estaremos na mesma região, né? E eu tenho um desejo de voltar em Aracaju, até porque tenho amigas queridas, na verdade, uma amiga muito querida aí, que eu tenho um laço muito estreito com ela e tenho vontade de voltar. E agora com vocês, né, fazer uma visita aí pessoalmente à PIB de Aracaju. Eu sou educadora cristã formada pelo SEC. Eu não gosto muito assim de falar títulos, né, mas a gente tem que dizer a nossa formação, porque na verdade eu me vejo como uma serva do Senhor, como filha de Deus, como alguém que ama a palavra, que tem prazer de ensinar, de compartilhar aquilo que aprende da palavra. Mas eu sou educadora cristã, né, formada no SEC, curso teologia,
na Faculdade Fabapá, Batista, lá do Paraná. Mas o meu prazer sempre foi aprender a palavra, ensinar a palavra, até mesmo em escola bíblica dominical, em grupos de mulheres, eu sempre tive o prazer de ensinar a palavra de Deus. E para mim é um privilégio poder estar com os irmãos, mesmo à distância, né? Graças a Deus pela tecnologia, e a gente está junto, né? Aprendendo mais sobre a oração. Ontem nós vimos muito sobre oração, mas é como eu falei, quanto mais a gente estuda e pesquisa e busca várias fontes, nós vemos tantas perspectivas diferentes de autores, né, de teólogos e tantas coisas que a gente pode aprender a respeito da oração e também a respeito do jejum. Hoje nós faremos eu vou dizer que é uma breve introdução ao jejum, porque também, assim, nós temos, apesar de a gente pensar, assim, que não existe muita literatura a respeito do jejum ultimamente, né, pelo jejum está sendo um pouco deixado de lado e até mesmo esquecido no meio cristão, mas a gente encontra muitos livros bons a respeito do tema, alguns com enfoques diferentes, mas sempre trazendo uma perspectiva do jejum que é importante para a gente também. Então, é um assunto que não tem como a gente esgotar, né? Mas eu quis trazer, assim, o que seria de mais importante, um aspecto geral, para que a gente possa daí ter um começo e posso até indicar alguma literatura e quem sabe, né, em outras oportunidades as irmãs querendo a gente dar continuidade em outros tempos a esse seminário, encontro e continuar meditando e aprendendo mais sobre a temática. Ontem nós iniciamos, né, entendemos o conceito básico da oração, vimos que a oração é a base da nossa vida cristã. Na verdade, não existe vida cristã sem oração, porque é através dela que nós recebemos a Cristo, desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele, e Ele mesmo é o exemplo, né? A gente, quando lê ali os evangelhos, nós vemos que Jesus estava constantemente em oração. Ele orou antes de escolher seus discípulos, ele orava antes de encontrar as multidões, ele orava antes de realizar os milagres, e nós vimos também que a oração é uma arma, né, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então, se orar é tão vital para nós, se a gente entende isso, se a gente percebe isso, o que tem nos impedido de orar? Ontem, no final, eu deixei essa pergunta para que a gente fosse para casa e refletisse sobre essa pergunta. O que tem me impedido de cultivar uma vida de oração constante e produtiva, né? Às vezes a gente, eu não sei vocês, mas a gente ouve falar de pessoas que oraram, eu orei, Deus me respondeu. Outra coisa que deixa assim, eu vou indicar, já começar aqui indicando um livro, que é um livro é antigo esse livro, mas eu creio que é um livro que quando a gente lê, a gente percebe como a nossa vida cristã de oração é uma vida assim miserável. É o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, não sei quantos conhecem, é um livro antigo já, da CPAD, bem antigo mesmo. E ele fala, né, dos grandes heróis da fé, daqueles homens que passavam 3 horas em oração, que experimentaram assim respostas maravilhosas de oração, e a gente fica assim, por que eu oro e as coisas não vejo as coisas acontecerem? Por que parece que minhas orações não passam do teto? E a gente fica com essa sensação de que as nossas orações são improdutivas. Mas quais são as barreiras ao longo do nosso dia que a gente vê, né, que nos impede de desfrutar uma vida mais frutífera e profunda de oração? A primeira delas, eu já estou falando, se parem os slides, a primeira delas é a que a gente costuma dizer o nosso tempo. A gente não tem tempo de orar.
É ou não é verdade? Creio que muitos aqui vão dizer, mas eu não tenho tempo, como a gente lê, eu não me lembro qual foi desses heróis da fé, mas um deles disse assim que quando ele tinha um dia com muitos afazeres, ele precisava de pelo menos 3 horas de oração antes de começar o dia, para que ele pudesse dar conta dos afazeres. E aí a gente pode pensar, mas quem tem tempo para passar hoje 3 horas em oração, né? A gente usa muitas desculpas de que o tempo, nós não temos tempo, nós acordamos cedo, eu acordo 5 da manhã, vou dormir 9 horas da noite, preciso fazer. Ontem nós vimos o que era orar em todo o tempo, né? A gente precisar estar em constante oração. Porém, a gente também precisa desse tempo a sós com o Senhor, de ter o nosso momento a sós, como Jesus fala lá, entrar no nosso quarto e fechar a porta. Mas a gente usa o argumento do tempo como se o tempo fosse uma desculpa. Mas, amados, o tempo não é uma desculpa. Quando tem até uma frase muito conhecida que não é por falta de tempo, é falta de interesse. A palavra de Deus diz que o Senhor fez o dia com 24 horas, né? Lá em Gênesis, e Deus disse o quê? Que era muito bom, que era bom, né? Muito bom foi a criação do homem. Mas ele criou tudo na sua perfeição. Então, quando nós usamos essa desculpa de que o dia nós não temos tempo, é como se a gente dissesse, olha, o Senhor não fez o dia com tempo suficiente para que eu tivesse tempo para oração. Quando, na verdade, nós é que não temos priorizado a oração. A oração não tem sido a nossa prioridade, nós não temos conseguido enxergar e entender a importância da oração ter o lugar dela na nossa vida. Então, nós não podemos usar essa desculpa do tempo. Eu confesso que há dias em que eu acordo, e se eu não tivesse meu momento a sós com o Senhor pela manhã, falar particularmente de mim. Depois a gente vai falar essa questão de horário, mas se eu não orar pela manhã, ter esse momento a sós, dificilmente eu vou encontrar um horário à tarde. Então, o que eu faço? Acordo meia hora, 1 hora mais cedo do que minha primeira obrigação. Vou ser muito sincera, chega final de semana, nem sempre eu consigo fazer isso, porque aí meus horários mudam, mas de segunda a sexta eu preciso por causa das responsabilidades que eu tenho ao longo do dia. Então, a gente precisa se priorizar. E não é fácil a gente começar isso. A gente precisa se disciplinar, querer, de fato, colocar isso como prioridade. Mas a gente usar o tempo como desculpa não é uma desculpa plausível para o Senhor, para ninguém, na verdade. A segunda coisa que a gente tem que entender que é uma barreira são as distrações. E eu gosto muito dessa frase do John Piper, eu até botei aqui a fotinho dele, porque ele diz assim, que uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, eu vou acrescentar aí do Instagram, do WhatsApp, do Telegram e de tantas outras redes, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. A gente usa a desculpa do tempo, mas o tempo nós temos. O problema é a prioridade. Aquilo que a gente coloca como lugar. A maior barreira hoje em dia é que a gente perde muito tempo com rede social, com internet, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook. Isso toma muito do nosso tempo. E a gente precisa, se a gente pegar todas as vezes, a gente pode até instalar aplicativos no nosso celular, todas as vezes que a gente acessa a internet, o celular e ficar acessando essas coisas, se a gente somar ao longo do dia, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos. Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra o uso das redes, mas se a gente usa a desculpa de que a gente não ora porque a gente não tem tempo, mas é porque aonde a gente está gastando esse tempo, aonde a gente está investindo. E, infelizmente, as redes sociais é uma consumidora da maioria do tempo das pessoas hoje.
E a gente precisa se disciplinar nisso, a gente tem que deixar um pouco essas distrações para, de fato, priorizar o nosso tempo de oração. Certa vez eu vi uma conhecida minha, ela colocou assim, eu só acesso as redes sociais após eu investir o meu tempo de oração e leitura da palavra. E eu só uso eu uso o tempo proporcional. O tempo que eu usei de oração e leitura da palavra vai ser o tempo que eu vou usar de rede social. Porque ela já estava se disciplinando a não gastar mais tempo com algo que é fútil, vamos dizer assim, ainda que seja útil e importante a gente usar a rede social, né? Mas comparando com o tempo de estar com o Senhor, ela disse, olha, eu quero que o meu tempo com o Senhor seja mais do que o tempo que eu gasto com essas coisas que para mim não são tão edificantes comparando-se com a palavra de Deus, né? Com o tempo de oração. Então, a gente precisa deixar essas distrações de lado para que, de fato, a gente invista um tempo na oração. Outra questão, meus irmãos, é que nós não estudamos a palavra. O estudo da palavra, a profundidade do conhecimento da palavra, é uma barreira a uma vida de oração frutífera e constante. Porque quando a gente lê a palavra, nós conhecemos a Deus, conhecemos as suas promessas, conhecemos os seus propósitos, conhecemos a sua vontade. E quando a gente não tem conhecimento da palavra, as nossas orações elas se tornam incoerentes, se tornam vazias, rasas. Quanto menos a gente conhece do Senhor, mais a gente vai orar os nossos próprios desejos e vontades. A gente já tem a tendência de orar aquilo que de somente pedir, para satisfazer os nossos desejos. Mas quando a gente se aprofunda e tem o hábito de ler a palavra, a gente precisa, inclusive, orar as Escrituras. Porque quando a gente ora as Escrituras, é como se a nossa visão ampliasse, porque é muito comum nós orarmos primeiro por nós mesmos, pela nossa família e por coisas que nos afetam diretamente, e depois, aí assim, a gente tem uma limitação nas nossas orações. Mas quando a gente ora a palavra de Deus, as nossas orações elas se expandem, elas saem do nosso mundinho. E de fato a gente vai orar aquilo que é a vontade de Deus. Se você puder colocar aí os slides, diz aí a palavra. Quando vocês oram, quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Então, as nossas orações muitas vezes não são atendidas por causa da motivação, porque a gente está buscando algo que é para uma satisfação plenamente pessoal. Não que o Senhor não tenha prazer. Tem até um versículo que eu gosto muito lá em Salmos, que é: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Não que o Senhor não tenha prazer de nos conceder algo que nos dê prazer. Mas quando as nossas orações são somente para a nossa própria satisfação, elas é muito centrada no nosso eu. Então, por isso que nós precisamos aprender a orar a palavra de Deus. Pode passar o slide, por favor. Porque quando a gente ora a palavra, é uma forma segura da gente orar aquilo que Deus quer. Tiago, diz que a gente não recebe como nós lemos, porque a gente ora as nossas próprias vontades. E diz, se a gente pede mal, é porque existe uma forma da gente pedir bem, né? A gente ora mal. Então, como que é orar bem? Existe uma forma de orar bem. E as Escrituras, elas vão nos dar esse direcionamento para que a gente ore bem. Porque isso vai evitar erros, porque quando a gente ora a palavra de Deus, nós oramos as palavras do próprio acerca de si mesmo, acerca da sua vontade, de quem somos, dos nossos propósitos.
Nós somos lembrados da verdade de Deus. Nós vamos conhecer a Deus pelos seus atributos. A nossa mente, ela é fixada na verdade e o nosso coração é inundado pela paz e realidade de quem Deus é. Quando a gente ora a palavra, nos lembra como o nosso coração é enganoso. E a gente ora o que Deus deseja e não o que nós desejamos. Então, nós precisamos orar a palavra de Deus. Às vezes, porque a palavra ela vai revelar o que há no nosso coração. Quando eu leio a palavra e ela me mostra algo que há no meu coração, que precisa se conformar com ela, aquilo ali deve ser o motivo da minha oração. A gente ora muito assim: Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe, me perdoe, mas me perdoe pelo quê? Né? A gente às vezes sequer consegue identificar pecados na nossa própria vida para pedir perdão. Às vezes a gente entra assim no nosso quarto e diz: eu vou pedir perdão pelo quê? Porque porque a palavra, nós não temos nos debruçado sobre a palavra para que ela nos mostre, revele de fato como está o nosso coração. Porque quando a gente tem uma vida, vamos dizer assim, religiosa, onde a gente tem o hábito de ir à igreja, de fazer tudo certinho, é muito difícil a gente identificar onde a gente tem errado, onde a gente tem pecado. Porque o próprio pecado, ele nos cega. Então, não é pelo nosso fazer. A gente pode ter uma vida onde a gente faz tudo certo, mas ainda assim, no nosso coração, é pecaminoso, as motivações do nosso coração. E quem é que vai trazer isso à luz? A palavra de Deus, mediante oração e leitura da palavra. O Espírito Santo vai fazer com que isso salte os nossos olhos. Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, né, que eu dei o exemplo ontem, ela inicia primeiro engrandecendo a Deus, depois evocando a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para só então a gente ver, expor as nossas necessidades. Então, a palavra, ela vai nos ensinar quem somos, nos lembra do nosso coração pecaminoso. O pecado, ele nos faz perder essa forma de orar corretamente, porque a gente tende a orar por aquilo que a gente quer, pelas nossas emoções, por aquilo que desejamos, até mesmo por aquilo que achamos que é o que certo e que deveria acontecer em determinada situação. Né? A gente tem a nossa visão de determinado problema e a gente pensa, a solução do Senhor, a solução desse problema seria se o Senhor abrisse determinada porta, se isso acontecesse. Quando, na verdade, será que era essa a vontade de Deus em determinada situação? A gente não sabe. Então, nós não sabemos orar como convém. Então, a gente precisa do Espírito. E os nossos desejos, eles cegam as prioridades do reino de Deus. A gente ora pela expansão do reino, pelos missionários, pelas dificuldades, enfim, por tantas coisas que a gente deveria orar, quando as nossas orações têm se resumido a nós mesmos. A gente vê até nas escrituras exemplos de pessoas que oraram a palavra. Nós vemos Jonas citar o Salmo 42, 31, 69. É o Cântico de Maria, que é um hino de louvor que segue a forma dos salmos de ação de graça. Então, explica o motivo, Salmo 103. Jesus na cruz usa as escrituras, meu Deus, no Salmo 22. Entrega o meu espírito, Salmo 31. Pedro e João oraram em Atos 4, 23, baseados no Salmo 2, 1 e 2. Então, nós precisamos entender que a vida de oração, ela precisa estar alicerçada junto ao conhecimento e à leitura da palavra, e não apenas orar, mas a oração, ela depende, na verdade, a nossa vida de oração, ela é um reflexo da nossa vida doutrinária. Se cremos na Bíblia, ela deve nos levar a orar, e a oração deve nos levar às Escrituras. Não tem como a gente dissociar. E a gente deve orar a palavra de Deus, principalmente naqueles dias que a gente não sabe como orar. Sabe aquele dia que a gente acorda, vai orar e fica assim,
eu tô até sem ânimo para orar. Então a gente pode pegar ali um salmo e ler e orar e fazer daquele salmo ali a nossa oração. A gente às vezes não sabe, até mesmo, vou dar um exemplo aqui, meu. Teve uma fase da minha vida, quando minha irmã descobriu que ela estava com câncer, eu tive crises de ansiedade. E eu tinha diversos temores nessas minhas crises de ansiedade. E uma forma que eu encontrei de combater, uma arma que eu encontrei para combater as crises, me ajudar nas crises de ansiedade, era quando o pensamento que me assombrava vinha, eu começava a declarar em oração trechos da palavra de Deus que refutavam esse pensamento. Então, por exemplo, se eu tinha, vamos supor, eu não me lembro agora, eu nem me lembro os meus medos especificamente, mas eu lembro que eu tinha medo de morrer. Não era o medo da morte em si, mas era eu achava que a qualquer momento o meu coração ia parar, porque eu estava naquela auge da crise da ansiedade. Então, eu anotava os versículos ali que me garantiam a soberania de Deus sobre a minha vida. E eu começava, quando os medos me sobrevinham, eu começava a orar, Senhor, a tua palavra diz isso, e começava a declarar ali. Porque eu não sabia nem orar com as minhas próprias palavras, mas a própria palavra de Deus me dava base para que eu orasse, confrontasse aqueles meus medos que eram mentiras. Eu sabia que eram mentiras, mas eu precisava que a palavra ali tivesse me alimentando e orando ela ao mesmo tempo. Então, essa é uma forma da gente orar a palavra, a gente anotar, né? Quando alguns de vocês já viram aquele filme Quarto de Guerra, a moça faz muito isso, ela anota e coloca os versículos da parede, as orações. Então, é uma forma da gente orar e trazer à nossa memória as verdades que precisam fundamentar e regulamentar a nossa vida, e não a gente somente orar os nossos próprios desejos. Outra coisa que é o medo da vontade de Deus. Por incrível que pareça, né, tem pessoas que têm medo da vontade de Deus, por isso tem medo de orar. Eu me lembro que eu tive uma aluna, a jovem, que ela dizia assim, que ela disse assim numa aula que a gente estava estudando sobre missões, ela dizia assim, que ela não orava por missões, porque ela tinha, assim, do Senhor usá-la em missões, porque ela tinha medo de Deus levá-la para um campo missionário e passar dificuldades, e ela não queria aquilo. Então, ela não estava disposta àquilo. Então, ela não orava por aquilo. Então, às vezes, nós temos medo de orar, até mesmo, Senhor, faça a tua vontade em determinadas circunstâncias, porque a gente tem medo do que Deus faça a vontade dele e a vontade dele não nos seja agradável. Então, isso também é uma barreira que pode nos impedir de desfrutar a vontade de Deus, até mesmo de orar, porque a gente só quer orar a nossa vontade e a gente não está disposto a se submeter, né, à vontade de Deus. Outra questão é a falta de fé. Aí tem 3 versículos que diz, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda a certeza afirmo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E tudo o que pedires em oração, se credes, recebereis. E tudo é possível ao que crê. E eu pergunto, será, amados irmãos, que de fato nós temos fé de que o Senhor responderá às nossas orações? Quando nós nos deparamos com um problema, com a circunstância, é mesmo coisas comuns do nosso dia a dia. Será que a gente para antes de tomar qualquer atitude, de procurar ajuda de alguém, nós buscamos ao Senhor em oração? Será que nós cremos de fato que o Senhor atenderá, que o Senhor pode fazer algo? Porque nós somos humanos, né? Somos humanos e às vezes a nossa fé, né, é pequena, é falha. A gente às vezes quer fazer as coisas usando o nosso braço. Mas, como eu falei até daquele livro de Heróis da Fé, e eu quero ler aqui um exemplo, que esse exemplo para mim
é fantástico. E eu confesso, eu quero chegar a esse nível de oração. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de George Miller, e eu vou ler aqui um trechinho, até separei aqui um trechinho do livro, que eu acho assim fantástico. E é uma inspiração para nós, né? Para que a gente possa, como eu disse, ver como a nossa fé e vida cristã às vezes tem sido tão miserável. Aí diz assim, olha, cada século produz homens e mulheres de fé. Sem dúvida, o exemplo digno de ser seguido do século XIX foi George Miller, um alemão, cujo amor e compaixão pelas crianças abandonadas da Inglaterra o levaram a construir orfanatos naquele país. Em 1836, ele abriu um educandário para 26 crianças. 40 anos depois, seus orfanatos cuidavam de 2.000 crianças. George Miller vivia pela fé, pois nunca falou das necessidades materiais sentidas pelos orfanatos, nem pediu dinheiro, mas somente orava, dependendo única e exclusivamente de Deus. Certa ocasião, as crianças perceberam que não existia algo para comer. Entretanto, todas sentaram à mesa quando Miller agradeceu pela refeição que viria. Terminada a oração, a campainha tocou. Era um leiteiro ofertando diversos litros de leite, porque o seu carro quebrara ali perto e ele sabia que o leite azedaria antes de terminar o conserto do veículo. Após Miller receber o leite e fechar a porta, a campainha tocou novamente. Era um funcionário da padaria que conduzia diversos pães, pois o padeiro, percebendo que os fregueses não os comprariam porque estavam um pouco queimados, ofertou-os ao educandário. George Miller uma vez escreveu: certamente do meu coração eu desejava ser útil a Deus em beneficiar crianças pobres. Ele não só realizou esse desejo, mas também efetuou um trabalho que perdura até o dia de hoje. Em 12 lares, 130 crianças viviam aos cuidados de pais cristãos. Desde 1936, quando ele abriu o primeiro orfanato, 18.000 crianças têm sido abrigadas e educadas com muito carinho e proteção de Deus. Eu fico pensando, né, quando ele dá esse exemplo de que não tinha nada, mas ele sentou, agradeceu, porque sabia que o Senhor providenciaria. E eu fico pensando, como anda a nossa vida de fé, a nossa confiança no Senhor? A gente precisa cada vez mais andar na dependência de Deus, buscar essa intimidade com o Senhor, através da oração, através de uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. Não estou dizendo que a gente vai ter as mesmas experiências que esses homens tiveram, né? Mas o Senhor certamente, eu e você temos muito a experimentar, de ter experiências com o Senhor, de vivenciar coisas maravilhosas com o Senhor, desde que a gente se lance de fato na dependência dele, busque confiar e caminhar por fé, não confiando nas nossas próprias, nos nossos próprios braços, nas nossas próprias conquistas, como a gente viu ontem, né? Confiar na nossa justiça própria. Então, que a gente possa cada vez mais caminhar pela fé, confiando no Senhor e de fato nessa dependência dele, através de uma vida de oração. Então, quando a gente não obtém êxito nas minhas orações, porque quando a gente começa, meus irmãos, a gente não tem tempo, a gente não tem uma vida cristã frutífera, a gente não investe no relacionamento com Deus, a gente não vive de acordo com a palavra, a gente não conhece a palavra, a gente não tem fé, ora sem fé, né, como nós vimos ontem Tiago falando. Quando a gente busca os nossos próprios interesses, certamente a gente não vai obter êxito nas nossas orações. E se eu não obtenho êxito nas minhas orações, eu vou continuar orando? Não vou. Eu vou achar, para que eu vou orar? Então, sabe aquele círculo? E a gente precisa quebrar esse círculo. A gente precisa, de fato,
crer, confiar e se lançar e buscar e tomar uma decisão de fato desenvolver uma vida cristã produtiva. Porque o Senhor, ele fez a parte dele, ele já nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, já nos justificou, já nos santificou, já nos deu o Espírito. O que nos falta é nos posicionarmos diante daquilo que ele já nos deu. A palavra de Deus diz que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para que a gente tenha uma vida piedosa. Então, assim, o que tem faltado para você e eu termos essa vida cristã produtiva? Tem um trecho, um versículo na palavra, que é o próximo aí. Esse primeiro eu botei uma frase de John Piper, que diz assim: quando tudo que nos impede de orar for removido, o caminho estará aberto para um rápido avanço na vida espiritual. Nós não seremos produtivos espiritualmente, não cresceremos, não amadureceremos, não seremos frutíferos nos nossos ministérios, aonde o Senhor tem nos colocado, se nós usarmos somente a nossa inteligência, a nossa eloquência. Nós precisamos, de fato, uma vida de dependência de oração, dependência do Senhor através da oração e da palavra. A gente precisa desse crescimento para que, de fato, aonde a gente colocar as nossas mãos possa prosperar, onde a gente botar os nossos pés a gente possa tomar por herança. Então, a frutificar não é pela nossa força, mas é à medida que a gente anda na dependência de Deus, sendo de fato instrumento de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. E isso a gente só vai ser possível quando a gente vive uma vida íntima com o Senhor. Tiago diz o seguinte, e eu acho fantástico esse versículo, porque isso nos mostra que não somos nós, é o Senhor. Diz assim: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Ele era um homem como eu e você, mas ele orou, porque ele confiava, ele cria no Deus em que ele estava orando. Ele dependia, ele confiava. E é isso que nós precisamos. O poder da oração está intimamente relacionado com o quanto a palavra tem sido realidade na minha vida, e não apenas nas palavras que oramos. Ontem eu falei sobre isso. Não basta a gente orar, mas a nossa vida precisa estar em concordância com a palavra de Deus. Não adianta a gente orar e pedir ao Senhor, que nós vimos, se os nossos pecados impedem o Senhor de nos ouvir, de nos atender. Então, a gente precisa de uma vida coerente com a palavra. E a gente precisa disso quando a gente conhece, a gente vive isso quando a gente conhece a palavra. Então, eu coloquei, antes da gente passar para o tópico do jejum, para a gente finalizar a parte da oração, algumas dicas práticas que é importante a gente observar na oração. Primeiro, a gente precisa tomar a decisão de colocar a oração como prioridade. Como eu falei, o Senhor não vai pegar a gente pelo braço e levar, não. Ele já nos convidou, já nos chamou, quando ele chamou você para um relacionamento com ele, ele já colocou: olha, eu quero um relacionamento com você. E é através da oração, ele já tem nos chamado para isso. Escolha o melhor horário e programas. Tem gente que prefere de manhã, tem gente que acha melhor à tarde. Se você uma coisa, não compare o seu tempo de oração com o dos outros. Quando a gente vê as fotinhas no Instagram, a pessoa bota lá uma Bíblia linda, uma xícara de café, uma vela, um caderno, não sei o quê, um monte de coisa, e tira lá a foto e diz que foi um momento maravilhoso de oração, e você fica: por que o meu momento de oração não é assim? Desenvolva o seu relacionamento com Deus, escolha o seu horário, busque o seu lugar e programe-se e vá buscar o Senhor. Elimine todas as distrações, coloque o seu celular, nem leve o seu celular, deixe seu celular fora desse quarto de oração, desse lugar de oração. Invista tempo de qualidade com o Senhor. Pode ser no meio da noite, pode ser de tarde, pode ser de manhã, antes de você ir para o trabalho. Não importa o horário, o importante é que você dedique o seu melhor tempo para o Senhor.
Se preciso for, use livros que o ajudem a orar. Existem muitos livros, vou citar aqui uma coleção que é da Storm on Martin. Eu tenho até alguns dele, que é assim, O Poder da Mulher que Ora, O Poder dos Pais que Oram. Por que eu estou citando esse livro? Porque nesse livro ela dá motivos pelos quais orar com respaldo bíblico. Então, se você ainda não sabe como orar a palavra, você pode adquirir um livro que te ajude a orar com respaldo bíblico, que faça você ampliar as suas orações, que vão te ajudar a desenvolver e crescer mais na oração. Ore a palavra de Deus, pegue os salmos, aquele trecho bíblico que você leu, e o que tem ali naquele trecho que você pode aprender, que você pode orar e pedir para o Senhor que faça ou não faça na sua vida. Você está lendo ali o exemplo de uma pessoa, sei lá, da desobediência de Saul, que Saul não obedeceu o que Deus fez. Mas o que eu vou orar aqui? Ore para que o Senhor não te dê um coração desobediente como Saul. Senhor, me dê um coração obediente, que quando o Senhor me mandar fazer uma coisa, eu faça como o Senhor mandar, não como Saul fez. Então, use os exemplos da palavra, aquilo que a palavra está te dizendo, e use aquilo ali para orar. E quando orar, comece adorando, agradecendo, confessando, confesse seus pecados e peça para o Espírito trazer luz aos pecados, aqueles que você ainda não consegue enxergar. E só então exponha seus desejos e necessidades e se coloque a sua vontade diante do Senhor. E quanto mais a gente orar a palavra e conhecer mais a palavra, mais as nossas orações vão ser de acordo com aquilo que o Senhor quer. E a gente vai começar a ver que às vezes os nossos pedidos são: Senhor, mais ainda que a gente busque a presença do próprio Deus, que foi o começo de ontem, né? Será que quando a gente busca, ora, a gente está querendo o próprio Deus ou só obter aquilo que Ele pode nos dar? Então, que a gente possa alargar as nossas fronteiras de oração e mergulhar numa vida de oração mais profunda com o Senhor. Nós fechamos aqui a parte de oração e eu quero fazer a parte, como eu falei, introdutória do jejum, porque também é um assunto vasto, mas vamos lá. Eu botei jejum, uma disciplina esquecida, porque, de fato, eu vou dizer assim, sem medo, a maioria esmagadora dos cristãos tem esquecido, deixado de lado, não tem usufruído do benefícios do jejum na sua vida espiritual, né? Eu creio que assim como as nossas orações muitas vezes se resumem a petições, às nossas próprias vontades, quando nós pensamos no jejum, estamos sempre com foco de obter algo do Senhor. Eu vou jejuar por isso, em termos de algo que a gente deseja, ou materialmente, ou algo que seja da nossa própria vontade. E o jejum não se sabe ao certo, né? Nem como, nem onde teve início. Mas a gente sabe que o jejum é uma abstinência de alimento. E em diversas circunstâncias ele é usado por razões religiosas, razões políticas, culturais. É uma prática encontrada em todas as sociedades e culturas ao longo dos séculos. E praticada em todas as religiões, né? Todas as religiões têm suas formas lá de jejuar. O jejum, botei 2 exemplos. No judaísmo, né, que é até a origem bíblica, tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que era naquele dia em que o povo jejuava e o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para poder oferecer o sacrifício e o povo ser purificado, né? Então, a origem do Yom Kippur, que o judaísmo ainda hoje pratica, né? Está em Levítico. Tem o Ramadã, que é outro exemplo bastante conhecido por nós, né? O Portas Abertas até suplica oração nesse tempo pelo povo lá.
Então, são exemplos de práticas de religiões que praticam o jejum. Quase em todos os lugares, eu botei aí uma fala de Eduardo Farel, ele diz assim: quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso, como eu falei, né? Todas as religiões têm essa prática do jejum. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. A gente sabe que a gente tem vivido num tempo, nesse pós-modernismo, em que a sociedade está cada vez mais distante do Senhor, né? Tudo que é relacionado ao cristianismo, a Deus, tem sido hostilizado, tem sido deixado de lado. As pessoas estão virando as costas para tudo que tiver alguma ligação com o cristianismo, com Deus em si, né? Então, a gente percebe e a gente sabe que em meio a essa cultura, os próprios cristãos também têm sido influenciados pelo pensamento pós-moderno. E isso tem feito com que muitos cristãos, como eu falei, se não a maioria esmagadora, tenha negligenciado e deixado de lado como se o jejum não fosse. Inclusive, enquanto eu estava pesquisando para preparar esse conteúdo, eu vi que existem, inclusive, estudiosos cristãos que creem que o jejum não seja necessário, mesmo tendo a palavra de Jesus dizendo quando jejuares, né, e alguns exemplos no próprio Novo Testamento, mencionando a prática do jejum, mas acha que para a igreja de hoje o jejum não é mais relevante. Então, a gente vê que até mesmo no meio cristão existe esses outros pensamentos surgindo como se o jejum não fosse algo mais necessário. Então, o que é o jejum? O jejum é uma medida, segundo David Mattes, ele vai dizer que é uma medida necessária, uma medida excepcional projetada para canalizar e expressar nosso desejo por Deus. E aqui a gente já vai começar percebendo que, assim como a oração, o jejum, ele tem um foco, ele tem uma prioridade, ele tem um objetivo, tem que ter um propósito. E o propósito maior não são nem sempre aquilo que a gente deseja, mas é o próprio Deus. Aí ele diz aí, expressar o nosso desejo por Deus e o nosso santo descontentamento em um mundo caído. É para aqueles que não estão satisfeitos com o status quo, para os que desejam mais da graça de Deus, para os que se sentem verdadeiramente necessitados por Deus. Então, a gente, desse texto, dessa fala aí, a gente pode perceber que o jejum, ele é um anseio por mais de Deus. E a gente vai ver isso em outras referências também. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos de pessoas que jejuaram, né? Eu não peguei todos, porque se eu pegasse todos também eram muitos, mas eu quis destacar alguns. Daniel, quando é muito comum a gente conhecer o jejum de Daniel, que é aquele jejum parcial, né? Ele não deixou de comer, mas ele se absteve das iguarias do rei. A Esther jejuou para entrar na presença do rei. Esdras jejua pedindo ao Senhor uma viagem segura de volta a Jerusalém, nesse versículo de 21 do capítulo 8. Neemias, quando soube da situação de Jerusalém, quando ele soube, ele jejua e ora ao Senhor em arrependimento. Os ninivitas, depois da pregação de Jonas, eles oram, se arrependem e o Senhor não os destrói. Davi ora em favor do filho de Betseba, né, que ele teve, o filho por fim morreu, mas ele jejuou. Paulo menciona na segunda carta de Coríntios 6,5 que ele jejua, né, até mesmo em favor do povo. Falar jejum e Jesus enrola um pouco, mas Jesus, em Mateus 4:2, ele jejua, né? Ele passa 40 dias jejuando.
Mas em Mateus 6 e Marcos 9, ele menciona o jejum, né? Não está se referindo a Jesus jejuando, mas ele mencionando somente em Mateus 4:2 que fala do jejum que Jesus fez. Os profetas na igreja de Antioquia, em Atos 13, 1-4, eles estavam lá em oração e jejum, quando o Espírito Santo diz para separar Paulo e Barnabé, para enviá-los em missões. Então, nós vemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento era uma prática comum. E quando a gente fala assim do jejum, como eu falei, né, normalmente, e a gente conhece, pela comida, é a privação da comida por um tempo limitado com um propósito espiritual expresso. É ficar sem o alimento, não sem água, mas sem o alimento. Só que Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, ele tem um livro dele, Estudos no Sermão, ele faz estudos em cima do Sermão do Monte, né, de Mateus. Ele diz assim, o jejum na realidade deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si, tendo em vista algum propósito espiritual especial. E a gente vê isso muito hoje, né? A gente ouve pessoas, vou jejuar de internet, vou jejuar disso, vou jejuar daquilo. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu estava até falando com meu esposo esses dias, há muito tempo atrás, quando minha filha nem era nascida, mas a gente era casado, eu entrei num desafio era um jejum de televisão, porque na época não tinha smartphone, não tinha internet como a gente tem hoje, e eram 7 dias, era 7 dias fora da caixa, o nome do desafio, que você tinha que sair de frente, né, da caixa da televisão na época. Então, qualquer coisa na qual esteja até mesmo dominando e tomando o nosso tempo, né, a gente pode jejuar a respeito disso, mas enfocando que o jejum bíblico é o jejum do alimento em si. E qual é o propósito? Por que a gente vai jejuar? O jejum tem um propósito principal, e é buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. O jejum não é para a gente barganhar com Deus, ter algo de volta, é primeiramente buscar Deus e buscar a vontade de Deus. E a gente pode elencar aí propósitos secundários do jejum. Por que a gente pode jejuar? Por consagração, arrependimento de pecados, por aflições, buscando proteção em situações de enfermidade, por intercessão, batalha espiritual, preparar-se para o ministério e adorar a Deus. Todos esses propósitos secundários que eu mencionei são exemplos bíblicos. Por exemplo, quando tem aí adorar a Deus, a gente vai ver que a profetisa Ana, que foi aquela que vivia no templo e estava lá quando Jesus foi apresentado no templo, ela diz lá que ela vivia adorando o Senhor com oração e jejum. Preparar-se para o ministério foi o texto de Atos, batalha espiritual, em situações, todos esses exemplos que eu falei aqui, são exemplos bíblicos. Não vai dar para eu citar todos, mas são exemplos pelos quais nós podemos jejuar. No próximo slide, eu coloquei propósitos espirituais do jejum. O nosso propósito principal é buscar a Deus, buscar o Senhor. Mas a gente pode jejuar para nos fortalecer, para fortalecer a oração, para buscar a orientação de Deus, expressar o nosso lamento. E em cada um deles eu coloquei referências bíblicas do texto. Então, eu até falei para as irmãs que depois disponibilizasse o PDF para os irmãos, de todos, onde tem todos esses, onde os irmãos podem buscar as referências bíblicas e para ler e confirmar aí tudo que está sendo dito. Para buscar libertação ou proteção, expressar arrependimento e volta para Deus,
humilhar-se diante de Deus, o próximo slide, humilhar-se diante de Deus, expressar preocupação com a obra de Deus, ministrar as necessidades do próximo, vencer a tentação e dedicar-se a Deus, expressar amor e adoração a Deus. Então, o jejum, ele é, antes de tudo, uma busca pelo Senhor, e com fins estritamente espirituais. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos a nossa necessidade de Deus, queremos mais do Senhor, queremos agora pensando, quando a gente pensa assim, fala assim, vou jejuar em arrependimento, não é que o Senhor vai me atender por causa do meu jejum. O jejum não é uma moeda de troca, onde eu faço algo para que Deus me atenda. O jejum é uma humilhação diante de Deus, é eu reconhecer a minha dependência de Deus e não apenas compulgir, instigar Deus a fazer aquilo que eu quero. Não é isso. Então, falar jejum com Jesus está dando certo. Jesus nos presume, né? Ele presume que nós jejuemos, porque ele diz lá em Mateus 6, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto recompensará. Tanto que ele já era algo tão comum na cultura que ele não diz como, no sentido como que a gente deve fazer, mas ele diz aquilo qual deve ser a postura, assim como na oração. Ele diz, olha, você vai jejuar, mas ninguém precisa saber que você está jejuando. E uma coisa que é comum no nosso tempo, meus irmãos, que a gente quer muito parecer muito espiritual para o outro. A gente quer, às vezes, parecer que busca mais. Parece que tem pessoas que vivem numa competição, numa carreira de quem é mais espiritual, de quem vai conquistar mais, de quem ora mais, de quem jejua mais. É como se isso conferisse autoridade ou fizesse dela uma pessoa melhor, né? E nós sabemos que o Senhor, ele vê o nosso coração. Nós falamos sobre isso ontem. E aqui, nesse trecho, ele repete novamente, olha, se você está jejuando para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa. Está aí a sua recompensa. Então, mas quando a gente jejuar, ninguém precisa saber. É para o Senhor. A gente está se consagrando ao Senhor, a gente está buscando o Senhor, se humilhando diante do Senhor. E isso não deve ser visto como um engrandecimento nosso, como a gente, eu consigo jejuar tantos dias, eu consigo jejuar, e infelizmente, no nosso meio, tem pessoas assim, né? Tinha assim na época de Jesus, né? Os fariseus se gabavam dos feitos espirituais dele. Então, nós precisamos entender que o jejum, ele é entre nós e o Senhor. Lá em Mateus 9, 14 e 15, Jesus vai dizer, olha, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ou seja, aquela hipótese de que o jejum no Novo Testamento, na Nova Aliança, está descartado aí, nesses textos a gente já percebe que não, né? O próprio apóstolo Paulo também, mais à frente a gente vê que ele jejuou, a igreja lá em Antioquia. Então nós precisamos considerar, né, a prática do jejum como uma disciplina, até mesmo para buscarmos mais o Senhor. Não digo para que a gente possa
se gabar de fazer ou fazer por fazer, mas para que a gente considere isso, até mesmo buscar o Senhor em oração, se nós queremos crescermos espiritualmente também através dessa prática. Porque eu não creio que o Senhor Jesus ele queira nos impor algo, mas é a disposição do nosso coração. Nós estamos verdadeiramente dispostos a renunciar até mesmo o alimento para uma busca maior do Senhor. Quem faz isso é melhor ou mais espiritual que o outro? Não. Mas é o quanto eu e você temos sede de Deus, quanto mais queremos de Deus. Porque aquilo que o Senhor tem à disposição para mim e para você é a mesma coisa. As riquezas plenas que nós temos em Cristo foi dada a todos nós de maneira igualmente. Agora, quanto nós queremos usufruir de cada uma delas aqui nessa terra, vai depender do desejo de cada um de nós, o quanto nós queremos mais buscar o Senhor. Porque não existe diferença entre nenhum de nós, somos todos iguais. O Senhor nos ama, nos chamou, quer um relacionamento conosco, está disposto a nos ouvir, a se revelar. Na verdade, Ele já se revelou a nós. Mas o quanto eu e você queremos mais de conhecer e desfrutar desse Deus, aí vai depender do coração de cada um. E aí é como se a gente pensar, uma pessoa que tem 5 filhos, né, uma família, cada filho vai ter um relacionamento com o pai, quanto mais ele quiser ter, porque o pai vai estar ali sempre disposto a ter um relacionamento com seus filhos. Então, assim, eu creio que seja o nosso Senhor. Quanto eu e você queremos de Deus? Nós devemos jejuar movidos por nossas fraquezas, a fim de expressar a Ele a nossa necessidade, o nosso anseio de que Ele se manifeste mais plenamente na nossa vida, para a alegria da nossa alma e para a glória do seu nome. O que torna o jejum uma dádiva especial é a sua capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, de direcionar os nossos sentimentos e expressão a Deus em oração. O jejum ele precisa caminhar lado a lado com a oração. E o jejum ele nos faz tirar da mesma forma que quando a gente começa a mergulhar mais na palavra e orar a palavra, de tirar o foco de nós mesmos e nos focarmos naquilo que de fato importa, que é o Senhor. John Piper disse o seguinte, ele revela a medida, o jejum, né, no caso, se referindo ao jejum, ele revela a medida do domínio da comida sobre nós, ou da televisão, do computador, qualquer outra coisa a qual nos submetemos para ocultar a ausência da nossa fome por Deus. Ele corrige ao intensificar a seriedade da nossa oração e dizer com o nosso corpo o que a nossa oração diz com o coração. Desejo estar satisfeito apenas em Cristo. Ou seja, a gente tira aquilo que tem ocultado a ausência de fome por Deus. A gente, como eu falei, a gente vive com muitas distrações, muitas preocupações, muitas coisas têm tirado os nossos olhos daquilo que realmente importa na nossa vida, que é o Senhor e a vontade dEle. Então, quando a gente começa a retirar aquilo que tem nos distraído, aquilo que tem tomado, né, esse lugar da fome de Deus, a gente começa com o nosso corpo expressar, não apenas com a nossa oração. Olha, eu anseio, eu desejo a satisfação apenas em Cristo. E isso é algo que a gente... eu tenho certeza que à medida que eu estou falando aqui, porque eu falo porque isso falou profundamente o meu coração também. À medida que eu estava preparando isso aqui, eu ficava pensando, de fato, nós como igreja do Senhor, e nessa eu me incluo, nós como igreja do Senhor, as nossas orações, a nossa ausência de jejum, tem revelado onde a nossa prioridade está, que certamente está um pouco distante das prioridades do Senhor, e a gente precisa se voltar de fato para o Senhor como igreja que somos. Então o jejum é um meio para um fim e não um fim em si mesmo.
deve ser praticado quando alguém se sentir impelido ou for levado a isso, por razões estritamente espirituais. Não adianta a gente fazer como regra, como norma, mas a gente precisa sentir essa necessidade. Não chamar de atenção para o fato de jejuar, como a gente viu em Jesus falando. Não é uma moeda de troca para dar, vou jejuar para que o Senhor faça isso. Vamos jejuar para que o Senhor faça aquilo outro. E não é meritório, não há mérito algum. É graça, uma graça de Deus sobre a nossa vida. E eu coloquei algumas dicas aqui de como a gente começar a jejuar, apesar de terem muitas outras, né? Começar aos poucos com uma refeição, ficar sem uma refeição, nunca sem água, né? Todo jejum aí fala nunca sem água. Isso para quem pode, né? A gente sabe que tem pessoas que não podem jejuar por questões de enfermidade, então que jejue de outra coisa que não seja comida, ou de alguma comida em específico. Planeje o que fará ao invés de comer. Jejum não é um ato de autoprivação, mas uma disciplina para buscar mais a plenitude de Deus. Ele deve ter um propósito espiritual específico. Qual é o motivo, o propósito do seu jejum? Mesmo realizando as tarefas comuns, por exemplo, se eu vai jejuar um dia inteiro, não tem como a pessoa parar e ficar o dia inteiro em oração, né? Se pode, ótimo. Mas a atitude interior deve ser de oração e de adoração, mesmo fazendo as tarefas comuns, né? Que esteja em jejum. Experimentar diferentes tipos de jejum com a família, jejum com a igreja. Às vezes a igreja se une em jejum com um propósito específico, com seu pequeno grupo. Jejuar por algo além de comida. Como eu falei, né? Hoje em dia muita gente jejua daquilo que tem tomado o seu tempo, impedido a sua comunhão com o Senhor, para de fato tirar o controle, o domínio daquilo sobre a sua vida. Então, pode ter outras práticas. Tem um livro muito bom do Luciano Subirá, não sei quantos conhecem esse escritor, que ele fala muito sobre como jejuar, inclusive com parecer médico. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse tópico, é um livro muito bom. E Isaías 58 fala do verdadeiro jejum. Eu não vou ler o texto aqui, porque o texto é bastante grande, mas nesse texto de Isaías, Deus pergunta assim para o povo: olha, vocês têm jejuado, vocês têm feito isso, têm perguntado por que eu não tenho ouvido. Porque o dia que eles tiravam para o jejum, era um dia, Deus até fala, olha, é um dia que termina com gritaria, termina com vocês têm oprimido, vocês não têm feito, vocês jejuam, mas as suas atitudes não condizem. Então, de igual forma como nós falamos ontem na oração, né? Não adianta, meus irmãos, nós jejuarmos, jejuar toda semana, jejuar por isso, jejuar por aquilo, se a nossa vida, a nossa conduta não estiver de acordo com a palavra de Deus, se a gente não estiver em obediência à palavra de Deus, a gente orar e jejuar sem que a palavra de Deus seja realidade na nossa vida, uma vida de obediência, vão ser jejuns que o Senhor não vai receber, não vai ouvir as nossas orações. Então, eu resumi aí nessa última frase uma coisa que eu particularmente aprendi de tudo o que eu li e estudei e preparei aqui para compartilhar com os irmãos. Assim, se eu fosse fazer uma aplicação para a minha própria vida de tudo o que eu aprendi, primeiro é que quando eu li os exemplos, né, dos heróis da fé, eu já tinha lido esse livro, mas pesquisei alguns para poder compartilhar. Sempre que eu leio, eu me sinto a mais miserável das cristãs, porque eu vejo como a minha vida de oração e de fé está tão aquém desses homens que têm assim, exemplos maravilhosos para a nossa vida. Mas eu resumo que a prática da oração e do jejum precisam ter o Senhor como centro e são válidas quando resultam na transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo e em uma vida de piedade. Não adianta nada se depois de eu jejuar, de eu orar, de eu viver em jejum e oração,
se o meu caráter não estiver mais semelhante a Cristo e se a minha vida não for uma vida piedosa, de prática, uma vida prática de piedade, onde de fato no meu dia a dia aquilo ali é visto e tem causado transformações, porque a oração e o jejum, antes de eu receber algo, eu ter o próprio Deus, e se eu tenho o próprio Deus, esse Deus ele vai fazer a diferença na minha vida e, consequentemente, ele vai fazer a diferença no meu dia a dia, na minha vida prática. Então, eu resumo isso e quero terminar aqui agradecendo de todo o meu coração. É o privilégio, a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Espero de todo o meu coração que tudo aqui que nós vimos possa, de fato, trazer edificação para a vida dos irmãos e que isso tenha um proveito prático na vida de vocês, que vocês busquem mais o Senhor para crescer no conhecimento de Deus, na intimidade com o Senhor, e isso resulte numa transformação na vida de vocês. E minha gratidão pelo convite, por me ouvirem e por me acolherem tão calorosamente. Muito obrigada e que Deus os abençoe. Carla, muito obrigada. Nós estamos felizes por você ter compartilhado conosco tantas riquezas, né? Tantas riquezas. Pela graça de Deus, a internet, né? A globalização, sei lá, toda essa coisa que tem chegado até nós, tem nos ajudado, tem nos aproximado. Deus abençoe ricamente a sua vida. E nós já estamos com saudade, Carla. Outras vezes nós nos encontraremos e, com certeza, o Senhor há de completar a obra em nós e nós vamos completar a obra, que é o nosso tema de missões para este ano, não é? A nossa líder quer dar uma palavrinha. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Vocês não têm ideia do que passamos, do que aprendemos e do que precisamos praticar. Estou falando por minha vida, né? Eu não tenho palavras. Eu disse ao Senhor ontem, Senhor, não tenho palavras. Inclusive, eu orei com ela. Não é para minha glória, não. É só ela ouviu a oração. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, porque eu nunca imaginei na minha vida, isso é do fundo do meu coração, que eu estivesse aqui, né, com esse seminário, conhecendo Carla Juliana através da minha querida Ana Mira, que tem sido um braço direito no ministério também. Agradecer a presença de cada um. Eu sei que é um esforço muito grande estar aqui num sábado. Enfim, Deus vai recompensar, né? Porque Ele é bom em todo o tempo. Não porque fizemos algo, como ela falou, vamos fazer barganhar. Não é isso, mas a partir do momento que a gente vai buscando ao Senhor, e aquele versículo da Bíblia que diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada, até um copo de água. Aprendi isso com a irmã Edna um dia desse. Até um copo de água, na prática, né? Porque a gente sabe desse versículo, que a gente dá e faz para o Senhor, para um irmão, alguma coisa na obra, é valoroso. Então, Deus vai recompensar seu trabalho, seus estudos, suas horas, né, debruçadas em livros e livros, e oração e jejum para estar aqui, porque a gente sabe que a luta é grandíssima, grandíssima. Então, muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada aos meninos do som, que foram fantásticos. Pense que eu me preocupei com essa história de 2 horas de diferença, né? Porque hoje são 6h35 aqui, lá 4h35. Então, eu disse, meu Deus, se essa internet cair, isso, aquilo. Estive doente a semana toda, certo? Eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe. Mas estamos aqui. Quero agradecer as orações dos irmãos. A igreja orou muito por mim. Eu me senti muito, 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 assim, acolhida. E, enfim, Deus está sendo glorificado, então.
só lhe deu glória, né? Como aquele... Nós distribuímos aí. Gostaria que esses irmãos que estão lá no final, Sidney e Companhia Limitada, chegassem um pouco mais perto. Nós distribuímos aí um guardanapo, né, para cada irmão. E agora eu quero que o irmão abra seu guardanapo. Luciana, traga. Eu quero meu guardanapo. Vamos lá para baixo. Não pode, não? Pode, Josué. Josué permite. Josué e equipe. Abra o seu guardanapo e nós vamos acenar para Juliana, dizendo a ela muito obrigada em nome de Jesus, tá? Então, nós vamos fazer esse movimento e ela vai ver de lá. Tá vendo? É isso que nós estamos fazendo, dizendo: Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. Amém. Obrigada. Vamos orar, né? A gente não pode Amém. terminar Concluir sem orar. um seminário, um encontro, sem agradecer aquele que é, que era, que é e que há de vir, né? Aquele que nos ensina todas as coisas, que cuida de nós. Pai querido, nós louvamos mais uma vez ao Senhor, porque só Tu és digno de louvor e adoração. Nós agradecemos cada minuto desse encontro, desse seminário, desde ontem, desde o primeiro dia que a ideia surgiu, as reuniões que tivemos, a proposta lançada e aprovada pelo Ministério Pastoral. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o dono da obra, mas quando a gente se dispõe para a honra e glória do Senhor, o Senhor faz como o Senhor quer, o Senhor faz como lhe apraz. Rendemos graças ao Senhor pela vida de Carla e pedimos a Tua bênção para a sua vida, sua filha, seu esposo, seus estudos, que a cada dia o conhecimento, a sabedoria e a inteligência, assim como o Senhor deu a Daniel lá no passado, possam ser repousadas, possam ser derramadas na vida da Tua filha Carla Juliana. Muito obrigada por cada vida que esteve aqui, que se dispôs. E pedimos que o Senhor receba nossa adoração, nosso sacrifício de estar aqui. E pedimos outras oportunidades para a honra e glória do Teu nome. Obrigada pela vida dos meninos também, que foram muito bons. Que o Senhor possa recompensar cada um, Senhor, dando aquilo que eles precisam, aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, nós precisamos de maior intimidade com o Senhor. Esse é o nosso bem maior. Aceita. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Estão todos liberados para a próxima. Virão outros, viu? Querida, Deus lhe abençoe. Depois a gente se fala. Nada. Tchau. Foi.